dando continuidade, vou dar um pulinho aqui em Project. A gente veio aqui, na realidade, né, trabalho em relação à mescla, né, extrusão e fractal texture, né, ou seja, trabalhar com manipulação de textura. Clicou duas vezes, ele já abriu a cena. Você vem aqui em Hierarchy, ó, aqui é o descritivo normal, né, tem muito segredo. Vou colocar aqui, ó, efeito de ruído, que é o que realmente o é, né? Aqui é onde você vai alinhar, assim, no centro da tela, esquerda, direita, que nem você já sabe. Câmera, pontos de luz e uma malha comum, tá? Não tá, você pode observar que inclusive essa malha, esse elemento possui ou no caso possui o mapa de textura aplicado, mapa de textura não, desculpa, possui o script aplicado, porém não possui aqui, olha só, material, olha só, não possui nenhuma associação de mapa de textura, né? Tudo vem daqui, é como se fosse um shader mesmo, né? Então, por exemplo, clicou aqui duas vezes, né? Tanto faz você vir aqui, quanto você vir pelo project, né? Aqui em source, olha só, control scripts, né? Materials, ou vim por aqui, tá? Tanto faz você vir por aqui quanto por onde eu fui. E aí ele já abriu aqui, ó, tá? A primeira coisa que ele está fazendo aqui é uma declaração de variáveis atribuindo valores, ok? Atribuindo valores, tá? Esse código ele parece que é muito confuso, né? Porém não é, e na verdade é até fácil de entendimento, tanto que a gente vai conseguir finalizar o entendimento dele nessa aula mesmo, ok? Eu estou declarando um conjunto de variáveis para poder estar atribuindo efeitos de valores. Então na prática, olha só, o que seria efeito de valores? Coloração mesmo, cores, né? Então, por exemplo, tenho aqui a declaração das variáveis a partir de var, que é uma palavra reservada, estou declarando aqui, ó, a partir do fim da linha de instrução, como verdadeiro true, que é um operador booleano, né, ou seja, lógico, e true você já sabe, é 0 e 1, true e falso, né, verdadeiro ou falso, completo ou nulo, vazio ou cheio, por aí vai, são operadores booleanos. Eu estou dizendo true, né, true, ou seja, verdadeiro, atribuindo esse valor à variável gray, ok? Atribuindo a variável gray, que significa o que? Cinza. Estou atribuindo o valor 128. 128, para quem não sabe, na tabela de coloração, 128 é acinzentado. Aí você fala, como é que eu posso tirar a prova disso? Se você for aqui no teu sistema operacional, independente de qual seja ele, tá? E chamar um editorzinho qualquer, por mais vagabundo que seja, como por exemplo aqui o Paintbrush, né? Ó, você vai ver que em RGB, estou aqui com coloração cinza, por exemplo, né? Olha só, tá? Estou aqui com cinza. Deixa eu pegar aqui o mesmo. Você vai perceber que o cinza ele tem uma variação. O que acontece? Você já sabe. O teu monitor ele emite ele tem 3 canhões de luz. Na verdade não são 3 canhões de luz, são 3 canhões de intensidade de luz, que variam de nada mais nada menos de 0 a 255, onde 0 é a ausência completa de luz, porque 0 é ok, perfeito. E a 255 é a intensidade máxima, é a ausência completa de trevas e a presença completa de luz, ou seja, é a intensidade máxima. E a variação entre um e outro, né, entre 0 e 255, com base nos canais red, green e blue, ou seja, vermelho, verde e azul, eu consigo derivar qualquer outra cor. Isso é RGB, ok? Senhores, tendo entendimento da matéria da questão, o que falta dizer é que a mediação, no caso 123 e 123 vai me trazer o que? Um cinza, tá? Bem-vindos aí a terminologia de RGB, tá bom? Não demais, o que fugir disso é puro blá blá blá. E aqui eu estou jogando 128, que é uma intermediação perfeita do cinza também. Eu vou pegar aqui um editor profissional, como o GIMP, por exemplo, vou mostrar para vocês. Estou com o GIMP aqui aberto, eu cliquei, ó, vou jogar aqui, ó, em RGB. Você vê, o legal do GIMP é isso, é que ele deixa o fundo, ele não trabalha com um esquema de
de tela inteira, igual Photoshop, Photopaint, entre outros softwares de edição. Não, ele pega e deixa tudo livre, ó. As abas são todas livres, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na realidade é 128, né? Aqui que ele está trabalhando, né? Isso, 128, perfeito, tudo bem, um pouquinho a mais, não tem problema algum. 128, ok, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, perfeito. E olha só, tá aqui, ó, cinza, tá, puro. Isso aqui é hexadecimal, né, que se fosse usar para internet, mas é outra história. Não cabe aqui o escopo do nosso entendimento. Aí tá aqui, ó, na largura horizontal vertical, eu tô assim. Só que o que acontece? Width e height, width é largura. Eu tô jogando 128 pixels aqui, na verdade eu não tô endereçando cor, tá? Eu tava falando 128, mas não tô endereçando cor. Aqui eu tô dizendo que o gray, ou seja, o cinza, ele equivale mais ou menos a essa mediação, ou seja, a metade do valores de red, green e blue, ou seja, vermelho, verde e azul, que são os canais de RGB do teu canhão de luz, né, do canhão de luz do monitor. Então tá aí, é essa a variação mediana para poder estar produzindo o cinza, ok? Tudo isso só foi em relação à primeira linha que eu estava falando. Em relação à segunda e terceira linha, eu estou atribuindo aqui a partir do fim da linha de instrução, né? Sempre ponto e vírgula quer dizer fim da linha de instrução, ou seja, fim deste comando. Estou atribuindo os valores 128, tá ok? Pixels em relação à largura e altura. Isso do que? Da minha mesh? Não, isso aí em relação ao tamanho do mapa de textura que eu estou aplicando, ok? E agora eu vou vir aqui com parâmetros, tá ok? De efeitos e distribuição de tamanho, escala e posicionamento com relação a esse mapa de textura, tá ok? Então 6.18 para a instrução é a distribuição, tá ok? De latência, ok? A high com relação ao brilho 0.69, tá ok? Distribuição octal, né? Aqui em octaves 8.379. E é claro que a nomenclatura dessas variáveis não quer dizer nada. É que a nomenclatura é para eu saber o que eu quero. Na verdade, a nomenclatura é uma forma de dizer que aquilo vai estar recebendo X valor determinado, né? Um valor X, Y, Z determinado, tá? Mas é mais à frente do código que realmente eu vou definir colocar os pingos nos is, dizer quem é quem, tá? Na verdade, declarar variáveis é a forma primária de compor qualquer programa inicial independente da linguagem de programação. Aqui eu estou primeiro dizendo quem é quem, mas por si próprio isso não vai fazer com que nada aconteça, tá? O que vai fazer é os comandos que eu vou pôr à frente, mas eu tenho que ter aí, vamos dizer assim, a indexação, né? Ou seja, a mensuração do que eu quero que as coisas façam e sejam, tá ok? Então aqui eu estou dizendo que aqui são variáveis de posicionamento, tamanho, tá ok? Então eu estou na prática aqui fazendo a declaração dos mesmos, tá bom? Então declarei aqui, né, as variáveis, ok? Seus valores de efeito, posicionamento, que por si próprio nada vai ocorrer, porém esses valores eu vou estar resgatando na frente, lá mais à frente no programa, né? Na realidade delimitando não, na realidade direcionando comandos que aí sim vou pegar esses valores e vão fazer diferença, tá ok? Então vamos lá, vai. Private, vamos dizer que isso aqui é tudo questão de identidade, né? É igual a mesma coisa, por exemplo, vai que você que dizer, né, que sei lá, você vai ser um jogador de futebol. Estou delimitando, estou aí delineando que você vai ser um jogador de futebol. Pô, se você não treinar, nada vai ocorrer. E esse tipo de comando eu vou dar mais à frente. Aqui eu estou declarando variáveis privadas, ou seja, visíveis somente a esse programa, não vão poder ser acessados fora, tá? Onde eu estou, a palavra, você já viu aqui que a partir do final da instrução eu tenho uma palavra texto em 2D, ou seja, estou trabalhando com textura 2D, ou seja, eu trabalho com efeito 3D, você já percebeu que isso aqui já é comando nativo da engine, né? Texto em 2D, né? Exatamente do jeito que está escrito, tem que estar escrito. Se você alterar alguma coisinha, por exemplo, vou alterar aqui, ó, você viu, eu alterei o T maiúsculo por T minúsculo, já não vai ser entendido nem interpretado pela Unity 3D como comando, ok? Se eu tirar qualquer coisa aqui do lugar, ó, de maiúsculo, do D maiúsculo, mudei por D minúsculo, ele já não identifica mais como comando. Então, toma cuidado com isso, tá ok? A gente chama isso de caixa alta, caixa baixa. Caixa alta é maiúsculo e caixa baixa é minúsculo, tá ok? É só um jargão técnico mesmo de programação, mas na prática significa que é case sensível, ou seja, é sensível a
caixa alta e caixa baixa a programação, a linguagem em si, tá ok? Se você colocar maiúsculo, minúsculo, vai dar diferença sim e perde aí a sua ação, o seu efeito, porque o engine não vai conseguir interpretar como comando, tá ok? Então, a partir do fim da linha de instrução, texto em 2D, estou, na realidade, empossando, na verdade, estou tipando a variável, né? A variável texture como uma variável de natureza relacionada à textura. Aqui estou, na realidade, associando a variável Perlin a Perlin. Você vê que teve diferença porque um é maiúsculo e o outro é minúsculo. A variável Fractal Noise a Fractal. Aqui é o programa principal, function start, ou seja, início, não estou passando nenhum argumento, início do programa, quer dizer, do programa não, minto, da estrutura, início, fim, tá? E aí eu venho e estou atribuindo nada mais nada menos a partir do fim da linha de instrução um formato de textura baseado em RGB 24 bits, ó, esse RGB 24 significa que é 24 bits, que trabalha com nada mais ou menos 24 milhões de combinações de cores, ok? Estou passando como argumento ele, estou dizendo que vai ser falso o que? Com relação ao canal alfa, e estou dizendo que vai ter largura, na verdade minto, altura e largura, que é o width e height, ok? São 1, 2, 3, 4 argumentos de parâmetro. Aqui esse último seria relacionado ao canal alfa, estou dizendo que o canal alfa é falso, ou seja, é opaco a textura, tá ok? Estou passando esses 4 argumentos, tá ok? Que estão sendo executados a partir da rotina nativa da Unity no texto em 2D, ou seja, nova textura 2D, né? Estou passando 4 argumentos definindo como vai ser essa textura e vai ser executado por essa rotina no texto em 2D. Estou atribuindo tudo isso à variável texture, ok? Aí você está se imaginando, peraí, isso é mais ou menos como se eu estivesse associando comandos a uma pessoa. Exatamente, imagina que você vai colocar comandos a uma pessoa, por exemplo, dela poder, no caso ela é atleta, dela poder correr, pular, se esquivar, se agachar, etc e tal, a uma pessoa, ou seja, você sabe que aquela pessoa é dotada dessas habilidades. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que eu estou criando uma nova textura, onde ela tem largura, altura, formato de textura dela é 24 milhões de combinações de cores e ela não possui canal alfa, e tudo isso através do comando no texto e atribuindo a variável texto, ok? Tudo bem? E agora eu estou pegando a variável texto a partir do fim da instrução, dizendo que ela como textura principal vai estar aplicado como material e vai estar sendo renderizável. Tudo isso aqui na realidade é uma forma de endereçamento. Tem pontinho, eu estou endereçando, ou seja, eu estou dizendo que na prática aqui, essa textura, a partir do fim da instrução, estou atribuindo ela como textura principal, material, porque tudo na Unity é através de material, textura é só parte do material, tá? Se você não está familiarizado com o conceito, eu sugiro que dê um pulinho no módulo fundamental, mas todo material é composto de inúmeros elementos, textura é só um deles, tá ok? Então, textura principal aplicado como material e totalmente renderizável, ok? Function update significa calculate, que eu vou estar o que? Calculando em tempo real a renderização em relação à textura, ok? Agora vamos para a parte que aparentemente é a mais complexa, mas não o é, porque aqui eu só vou fazer a invocação e o trato em relação a todas as variáveis que eu já declarei lá acima. E aí, olha só, eu estou pegando aqui a variável Perlin, verificando se a mesma é nula, tá? Essa variável Perlin é relacionado a o que? Se há a existência, no caso, de efeito, tá bom? Estou atribuindo aqui a rotina Perlin, ok? A partir do fim da instrução, ó, no Perlin, atribuindo a variável Perlin, ok? E aí eu estou vindo aqui no Fractal Noise, ou seja, novo ruído, né? Novo ruído, que é aquele ruído de quebra. Estou passando os seguintes argumentos: Perlin, Octaves, Lecture e H, né? São 1, 2, 3, 4 argumentos de efeito que eu estou passando através da rotina Fractal Noise, ou seja, de ruído, a variável Fractal, ok? E aqui eu tenho uma rotina de varredura, que ela vai pegar toda a malha que está composta, tá? Vai pegar toda a malha aqui que está composta de efeito, na realidade que está composta, da textura criada. Aqui eu vou estar pegando e fazendo a varredura em toda a malha e aplicando o efeito de textura, ok? Eu chego aqui, ó, através do comando for, declaro uma variável inicial chamada y e atribuo o valor de 0. Esse foi o primeiro, são 3 argumentos sempre. O comando for é sempre 3 argumentos. Um que a gente chama de contador, que é o valor que eu estou inicializando, eu estou aplicando 0 a
variável y, ok? Estou fazendo o seguinte varredura, enquanto y for menor do que a altura, olha que legal, y for menor do que a altura, então eu estou primeiro fazendo uma varredura relacionada ao quê? Ao tamanho, né? Ao tamanho aqui do meu modelo do 3D, né? Que apesar de parecer 2D, ele é 3D, né? A gente não pode esquecer disso, é um plane, mas não deixa de ser 3D, ok? Deixar bem claro isso para vocês, tá? Então eu estou aqui com o meu plane, perfeito? Estou fazendo a varredura dele aqui, todo esse comando aqui, ó, todo esse comando aqui que vai daqui, ó, vou até mostrar para vocês. Eu costumo, quando eu indento chaves, né? Eu sei que chaveamento é a declaração de início e fim de um bloco. Eu costumo declarar sempre na frente do linha de comando, que eu acho mais enxuto, eu acho mais visível, mais tangível, é mais fácil de entendimento, né? De tangibilizar o que vai acontecer, onde é o início e fim. Então, ó, aqui é o início, tá? Você pode ver, ó, estou associando aqui é o início e aqui é o fim do bloco de instrução relacionado ao comando for. Então aqui eu vou fazer a varredura em relação à altura da minha malha, tá? E aqui é em relação ao que? A largura. Então um é em relação à altura e você vê que um vai acontecer junto com o outro, tá? Então aqui enquanto y for menor do que a altura, eu sempre vou incrementar mais um, tá ok? E aqui seguidamente com relação à largura, da mesma forma, tem um contador inicializado com 0, enquanto o mesmo for menor que a largura, eu vou incrementar e eu verifico o que primeiramente, se cinza, ou seja, se o estado for cinza, eu vou aqui jogar nada mais nada menos essa combinação através da rotina fractal.hybrid multifractal. Isso aqui é uma rotininha apenas que eu vou estar pegando essas variáveis, tá, relacionadas aqui à altura. Estou pegando na realidade estou pegando cada pixel relacionado aqui à largura, que é o x, multiplicando pelo tamanho mais o tempo, né, de processo, ok? Isso está sendo passado como argumento, esse cálculozinho simples, que é o time, é o tempo mesmo de renderização, somando, né, o tempo de renderização mais a altura, e aqui eu estou multiplicando nada mais nada menos do que fazendo o mesmo procedimento em relação à altura e multiplicando pelo tempo de renderização com base no posicionamento que ambas possuem. Então na prática essa rotininha aqui, ó, com 1, 2 e 3 argumentos é pegar cada pixel, tá, aqui da minha malha, do meu modelinho, né, aqui, e multiplicando em tempo real os mesmos pelo tamanho. Só isso que eu estou fazendo, tá bom? E atribuindo aqui pelo comando var_value, ou seja, que é a valorização. E aqui, aí sim, a coisa vai se alternar. Eu estou agora atribuindo coloração. Aqui eu peguei o tamanho em relação à largura e altura, e aqui eu estou em texto e ponto 7 pixels. Estou setando os pixels com base em coloração. Que pixels com base seria em que? X e Y, que é largura e altura. E de que forma? Coloração. Você vê que eu estou passando dois argumentos, que um é responsável pela largura e outro pela altura, e aqui é a coloração. Ok, esse value ele vai ser com base, né, nada mais nada menos daqui, ó, no que ele vai estar recebendo, né? Então ele vai estar recebendo aqui essa variação dessa formulazinha aqui de multiplicação, que envolve multiplicação e soma. Eu estou passando aqui os mesmos para os canais de RGB, Red, Green e Blue. E quem seria esse último canal alfa? Como não há canal alfa, porque lá em cima ele está declarado como falso, ou seja, é opaco, aqui ele vai estar fazendo papel de, na realidade, como está falso, vai estar fazendo papel de opaco aqui, ele vai estar seguindo esse papel, tá? Então ele não vai ser transparente, tá? Ok? Vai ser opaco, tá bom? Então isso vai executar aqui a regrinha mesmo para a equação de segundo grau. Eu executo sempre o que está mais implícito, o jogo de parênteses, né? O par de parênteses que mais está implícito, no caso é 1 e aqui no caso 2, ok? Perfeito? A partir do fim da instrução, fechou aqui o if gray, caso seja cinza, sempre será cinza, ou no caso não seja cinza, ele chega aqui, pega o tempo, né, da renderização, atualiza com relação ao posicionamento e ele joga essa formulinha aqui justamente para poder tender para o cinza, tá? Essa formulazinha aqui na prática é multiplicar, é praticamente idêntica a essa, tá? A diferença aqui é que eu vou estar tendendo para o cinza, caso não seja cinza, ele vai tender aqui para o cinza forçadamente. Aí multiplicando por 0.6, tá ok?
E fazer a mesma coisa em relação aos eixos X, Y e Z, tá bom? Com esses valores que estão aqui. Eu quero que você alterne esses valores para você ver as diferenças, tá bom? Aqui da mesma forma eu estou setando os pixels e os seus valores com base nos eixos X e Y, tá bom? Isso só vai ocorrer caso não seja cinza, tá bom? Vale lembrar isso, tá bom? E aqui, texto.apply, eu estou executando a aplicação de todos os meus comandos listados aqui anteriormente. Então eu tenho os dois fors que faz a varredura, né, relacionado a x, relacionado a y, né, ou seja, na realidade minto, desculpa, na realidade relacionado a y, relacionado a x, onde y é altura e x é largura. Poxa, setou, fez a varredura, aplicou o cinza de uma forma, caso seja verdadeira essa condição gray, ou caso não seja cinza, aplicou e converteu para cinza, agora sim eu faço a aplicação através do comando texto.apply, ponto e vírgula, e eu estou pronto para poder ver o meu efeito ocorrer, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Esse tipo de comando é muito legal porque ele pode estar simulando movimento, é muito utilizado para fazer animação e movimentação, por exemplo, de nuvens, névoa, vidro, transparência, reflexo. Na realidade, transparência se eu habilitasse o canal alfa, ok? Mas enfim, na realidade é um mapa de textura animado, isso é que é a verdade, né? O material aí composto de mapa de textura animado. Eu quero que você faça aí diferentes testes aplicando mesmo, vai, em diferentes formas. Então, por exemplo, nada me impede de vir aqui ou alternar a forma ou aplicar outra forma. Basta para isso, olha só, você fala, Edward, mas se você for aqui, ó, em Project, ou melhor, que esse aqui é um plane, né? Tudo bem, perfeito. Vamos aqui em Game, Creator, Component, Mesh. Deixa eu ver aqui, Game Object. Pegar aqui, por exemplo, um cubo. Ó, tô aqui com um cubo, certo? E vou aplicar, olha só, eu tô aqui no plane, né? Fractal Texture. Eu vou aplicar só o Fractal Texture aqui, ó, no plane, ok? Add Component, Script, Fractal Texture, perfeito. Deixa eu dar um apply. Primeiro ver se eu tô, né, na visão, né? Agora tô na visão. Chamar aqui um inspector, né? Sempre dá uma olhadinha na câmera para ver se não há algum código escondido na câmera. Nesse nosso caso não há, tá ok? Olha só, observa que também o cubo está com efeito, né? Aí você fala, não estou conseguindo enxergar direito. Não está conseguindo enxergar? Tudo bem, vou aqui aumentar e você vai perceber. Olha só, observe que o cubo também está com um efeito. Olha que legal. E você vê que é um cubo primitivo que eu não uso de nenhum software 3D. Eu simplesmente criei aqui mesmo. Eu simplesmente criei esse cubo aqui mesmo na Unity. Eu vou criar um outra primitiva. Eu vou vir aqui, ó, vou criar uma esfera. Olha só. O que eu quero que você veja é que eu não trouxe de nenhum software 3D, fiz nenhuma aplicação, nem nada. Simplesmente fui aqui no mesmo. Aí eu peguei aqui o script, olha só, ó, clicou aqui, script, factory texture, né, que é o código que acabamos de explanar. Eu posso fazer aquelas alterações daquelas variáveis todas aqui. Eu quero que você entenda o seguinte, questão de variáveis e valores, eu sempre vou poder alterar aqui no inspector. Então, por exemplo, as dimensões, estava 128 pixels, né, vou alterar aqui, tá, vou jogar aqui, por exemplo, 9, em vez de 6, vou jogar aqui 9, tá. Aqui eu vou jogar 5, vou jogar valores altos. Você pode poder ver, né, como é que vai se posicionar e tudo, tal, scale, tamanho, né, eu vou jogar aqui um tamanho menor, jogar 2. Então fica à vontade, altera para você sentir também, né. Opa, assim a esferinha, né, fica quase imperceptível, né. Ó, vou aumentar aqui o tamanho da textura. Tá sempre questão de tamanho de textura. Aqui, como na verdade, você tem que colocar múltiplo de 2, tá? Não vale colocar, sei lá, 5,7 versus 1,21. Ambos não são múltiplos de 2. Vai dar bug, tá? Sempre múltiplo de 2, tá? Então, por exemplo, eu estava 128, né? Por
28 é múltiplo de 2. Eu vou jogar aqui 256 por... Pode ser 128, não tem problema. Pode ser. Ambos são múltiplos de 2. Vamos dar play agora e ver como é que funcionou. Ó, a textura aqui, no caso, a aplicação na esfera está bem escura. Deixa eu colocar os valores dela aqui, ó. Aí, deixa eu remover. Quer que volte os valores padrões? É só vir aqui, ó. Effects. Opa, Effects não, minto, Scripts, né? Factory Texture, perfeito. Ó, você vê que ele volta sempre com os valores padrões, né? E tá aí, funcional. Olha só que legal. É bom até para fazer aquele efeito de terra girando, né? Perfeito? Tendo dúvida, entre em contato comigo.